foi que desde março elas passaram a acordar uma hora mais tarde. Isso se deve às medidas de contenção, que incluíram a quarentena, os fechamentos de estabelecimentos e principalmente o regime de home office em muitos empregos. Sem precisar se locomover até o trabalho, muitas pessoas aproveitaram para dormir um pouco mais. O fenômeno é observado em uma comparação rápida feita pelos cientistas. Olhando os dados das 2 primeiras terça-feiras de abril de 2019, é possível ver que 50% dos usuários do aplicativo acordavam antes das 7 horas da manhã no horário local. Nas 2 primeiras terças de 2020, mais de 65% dos usuários acordaram depois desse horário. Olha, mas também tem uma outra coisa que eu tinha lido sobre, na Europa pelo menos, que aumentou o número de pessoas que dormem depois do almoço. Então, com o trabalho em casa, também tem isso. Eu acho que não deve ser só, claro, Faz todo sentido, né? faz todo sentido dormir um pouquinho mais de manhã e depois do almoço, porque a grande diferença do home office também, que é uma tendência da pessoa ter que se organizar no seu horário. É muito mais fácil se organizar no escritório, que você tem horário para entrar, para sair, café, aí almoçar, voltar. Então você fica. É difícil criar uma agenda pessoal, né? Eu fico vendo gente que estuda em casa para concurso, torna o curso. Mas quando você faz, fala, eu tenho que me doutrinar, eu preciso me cuidar, eu preciso acordar, eu preciso. Às vezes, por exemplo, a gente, eu pelo menos, né? Quando eu invento de ler alguma coisa na cama, isso é um pavor. Porque eu ainda não sono, então tem que ser sentado com a água do lado, o iPad, o jornal, pega uma folha que eu fiz aqui, vai escrevendo, trabalho em casa, telemedicina, educação à distância, aí vou aqui, ó, outro do lado, então vai ter um livro ou ter uma revista, isso é perto de mim. Mas assim, mas tem um horário, se eu fizer, não tô em casa, e começar meio que se derramar pro sofá, ou ficar na cama, quando eu venho fazer um comentário, parece que tá com um comentário com cara de sono. Então, essa agenda, essa força pra você não ficar preguiçoso em casa é muito difícil, né? É só se você pensar no horário de deslocamento, faz bastante sentido, sim. Mas eu achei interessante que na pesquisa eles estão mostrando o seguinte: além dessa mudança de acordar, as pessoas acordarem uma hora em média mais tarde, houve uma mudança no sono durante o final de semana. Os usuários dormiam muito mais nos finais de semana do que nos dias úteis, e isso indica que a quantidade de sono durante a semana continua sendo insuficiente e que as pessoas precisam compensar nos dias de descanso. Mas acho que envolve também, que essas pesquisas não envolvem atividade física, né? Com essa mudança da pandemia também, a gente não sabe como é que a pessoa, quantas mil pessoas dessas já faziam atividade, como é que fica depois da pandemia, né? Tipo assim, ó, vou pro trabalho, meu amor, depois que eu sair de lá vou nadar. Não tem mais natação, não tem mais trabalho. Então a mudança que tem em relação ao restaurante, atividade física externa, é tudo muito diferente. Eu tive uma semana de férias, né? É impressionante, assim. Eu não sabia que eu tinha capacidade de dormir até as 7. Eu consegui dormir até as 7, então por 7 dias eu dormi 1 hora a mais. Olha, faz uma diferença. Faz muita diferença uma hora de Eu vou sono. ter que mudar, porque eu tava nos últimos meses, assim, últimos 3 meses de 2020, eu tava muito achando que ia ter a síndrome de Meniere, que é a labirintite. Vários dias eu vinha aqui meio assim, meio com cara de mareado, mas eu não tava mareado, mas era falta de sono. Então, e essa semana me demonstrou muito claro, eu tô 100% resolvido, porque eu tô em 1 hora. Exemplo, aí pega Réveillon, eu fui dormir às 6h30 da manhã, mas assim, bebia, tava tranquilo, eu queria virar, eu queria ver o dia amanhecer, depois tudo começou tarde no Réveillon, e daí eu achei muito, muito legal, muitos anos não fazer isso, eu dormia às 6h30 e acordar às 11h30, mas não deu muito, né, 7, 8, 9, 10, 11, deu 5 horas, depois que é pouco sono. Mas pra você, pra mim, eu também que acordo muito cedo, é muito difícil ficar mais do que 6 horas numa cama. O corpo tá tão habituado, então com 6 dá pra até acordar. Aí a decisão de vir pro lado de dormir, eu saio da cama. Geralmente eu saio, eu consigo ficar mais ou menos na cama acordado. Mas 1 hora a mais de sono fez uma diferença enorme. Então, com certeza, pode ter um reflexo enorme a pandemia na melhor qualidade de vida. Isso a gente vai saber o impacto um pouco depois, porque demora para as pessoas perceberem, mas achei interessante e faz todo sentido que esteja. Você dormiu mais ou menos? Eu dormi mais.
por causa do home office, porque justamente isso, você consegue repor mesmo que com o sono depois do almoço, ou deitando mesmo acordando cedo, né? Mas aí vai dormir mais cedo, encerra as atividades mais cedo, você administra o próprio horário e usa os intervalinhos para dar uma Quantas descansada. horas você ficar bem? Assim, você... 8 horas de sono eu preciso. Roberto, é demais, né? É demais, mas eu preciso de 8 horas de sono, senão eu fico muito cansada. São 7 horas e 40 minutos. Uma das mais tradicionais escolas de inglês de Curitiba, o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, o Interamericano, está suspendendo as atividades depois de 79 anos de funcionamento na capital. A notícia está na Gazeta do Povo. Um comunicado enviado aos alunos informa que em 2021 as turmas vão ser descontinuadas. Aos alunos da instituição vão ser apresentadas parcerias para a continuidade dos cursos em outras escolas que atendem na cidade. Um dos fatores que teria levado à interrupção das aulas, de acordo com o presidente do Conselho de Administração, o José Álvaro da Silva Carneiro, é que o ensino de línguas estrangeiras viveu um contexto de ampliação competitiva. O curso, que chegou a ter mais de 4.000 alunos, tinha em 2019 só 300. Naquele ano foram desativadas as unidades do Cabral e Prado Velho. Em setembro, a antiga gestão do Interamericano propôs que um grupo que é parceiro da Associação Hospitalar de Proteção à Infância, a mantenedora do Pequeno Príncipe, assumisse o comando da entidade. A instituição vai funcionar em capacidade mínima ao longo do ano, oferecendo curso de inglês de 1 ano só para os funcionários do Complexo Pequeno Príncipe e aos terceirizados. E a escola, tão tradicional, né, 79 anos, fecha. Interessante, é a mesma pessoa. Ele é do Pequeno Príncipe, senhor? Sim, sim, não, Carneiro? José Álvaro da Silva Carneiro. Ah, então ele também é casado com a família que cuida do... Ele também cuida do Pequeno Príncipe. Eu falei, ué, será que tá falando da mesma pessoa? Então é a mesma pessoa. E por isso, então, a parceria, né? É a parceria. Eu converso muito porque eu faço inglês e vou voltar pro francês. Então, desse assunto eu posso falar com um pouco mais de autoridade. Essa mudança é muito radical. Muito radical por quê? Porque não é a língua que a gente fala. A gente não fala inglês, não é a língua mãe. O francês não é a língua mãe. O italiano não é a língua mãe. E a linguagem, não sei se você faz, para quem faz curso de inglês ou faz curso de espanhol, tem uma linguagem corporal que é muito importante. A gente vai num curso de inglês ou de francês, a gente não sabe o que eles estão falando em sala de aula. O aprendizado é assim, a pessoa vai falando, a gente tá achando que o contexto que ele tá falando é sobre a Réveillon, mas a gente não sabe se ele tá falando sobre a Páscoa. E assim vai, a gente vai daquele jeito, vai... Até o ouvido se acostumar e você pegar no se acostumar. Então, a presença na sala, olhar os outros alunos, não tem uma dúvida, fazer em grupo de 3, em grupo de 2, agora os 4 que pensam um jogo, tudo isso é muito importante junto numa sala. Então tem uma liturgia, tem uma maneira muito mais quase infantil de nos ensinar a falar francês e inglês, que é quase uma metodologia para teenager, para criança. Então a distância é muito difícil e a redução é muito grande. Eu falo porque a minha sala tinha 10, nós acabamos em 5. Então, eu sou um caso, posso dizer para você. Eu estava em 10, acabamos em 5. Então significa que se eles tinham arrecadavam 10 mil por ano, foi para 5 mil. Só assim, mas tem menos professor. E tem uma outra coisa, pode ser que sim, mas como é que faz com o aluguel? Todos os cursos de italiano, de francês, de italiano, de alemão, todos eles têm casa alugada. Então como é que faz com o aluguel? E ali era um endereço na frente do Teatro Guaíra, né? E era um endereço, ainda está funcionando, mas vai fechar ali, que ocupava bastante espaço. Eu estudei no Interamericano e me formei lá. E que eu posso dizer sobre também a análise que eu faço desse fechamento. É um método de ensino mais tradicional, em que as pessoas passam muitos anos estudando inglês para então se formarem e estarem aptas para usar a língua, porque se prioriza muito o ensino correto, para escrever corretamente, escrever e ler da forma mais culta. E as pessoas hoje, elas buscam agilidade, elas querem um
alimentação, 40, lembra? O Bar Pudim. Bar do Pudim, a empada do Caruso, a loja do Caruso, que a gente falou esse ano. Agora eu vou lembrar lá no começo do ano que tinha até uma boate que a gente até fez brincadeira, que fechou também. Que era Sistema X. Sistema X. Claro que quanta coisa fechou. O Vox. O Vox, Sistema X, Muita coisa fechou. Muita coisa antiga que vai fechando. Assim. Tradicional, né? E com certeza fez diferença aí a pandemia, porque imagine quantas escolas tiveram que se adaptar de vez e perderam alunos. Né? E falando em aluno, vamos falar num aluno maior, professor Rafael Greca de Macedo, conhece esse nome? Conheço. Eu falo, a Greca anuncia a volta às aulas, e retomando a economia. O único candidato eleito, Piriri Pororó, ele falou o seguinte: um dos temas mais sensíveis do começo da gestão é a volta às aulas. Para nós estamos falando com um Curitiba agora importante, na rede municipal. Greca anunciou um modelo híbrido, com ensino presencial e vídeo aulas a partir de 18 de fevereiro. Então a gente já tem uma data aqui para quem mora em Curitiba. Escolas municipais. Sim, ele falou o seguinte: será um ano de pedagogia dupla, o que os alunos deveriam ter aprendido no ano que passou e o que deve aprender no ano que está nascendo. Vamos olhar para trás e para frente, recapitular, introduzir novos conteúdos, afirmou o prefeito. Uma das novidades será a implementação de aulas de sustentabilidade, e aulas de economia doméstica. Essa da economia doméstica é muito interessante, né? Toda a rede estadual também vai ter, a partir do ano letivo de 2021, essa disciplina de economia doméstica que quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falando que faz falta na educação da criança, entender como se faz cálculo, como se economiza, como se poupa dentro de casa. Não, a escola sempre tem esse papel de ensinar coisa que sirva para a vida, né? Eles vão fazer engenharia, cálculo numérico, porque eu estou aprendendo isso, não vou usar na minha vida isso. Então tem muito isso, né? Alguns livros, né? Os livros principalmente. Por que o cara tem que ler um livro maçante desse na escola, porque é obrigatório? Nunca vai ler por prazer nem por lazer, já que começa por uma obrigação. E a mesma coisa eu gosto muito dessa visão pedagógica que as pessoas têm assim: você tem que ler muito bem, escrever muito bem, se comunicar muito bem e aprender coisas que são vitais para a tua vida. Quando você fala sustentabilidade e fala de economia doméstica, é um aprendizado para cada um, né? Isso faz toda a diferença. Para ele se posicionar na sociedade, né? Para ele ser um cara diferente na casa dele, faz uma diferença enorme. Eu estava vendo também uma coisa que está mudando, eu já estou mudando de assunto, que é muito legal também, que é a história que vai implantar no Brasil. Eu sempre pensei nisso, sobre remédio sobre o lixo que o remédio nos traz. Eu sempre fico lá, tem uns remédios velhos na gaveta, não sei o que eu faço. E sempre que eu jogo fora, me dá um mal-estar jogar no lixo o remédio, né? Esse dia eu tava com uma caixa de Dramin, porque eu fico enjoado, velha lá. Falei, o que eu vou fazer com essa caixa de Dramin agora, que eu jogo no lixo? E as coisas estão mudando no Brasil, porque eles vão trazer uma nova metodologia do lixo reverso também para descarte dos remédios. Eu fiquei tão legal, eu falei, meu Deus do céu, que bom que o Brasil vai fazer isso também. Então, tantas mudanças com essa pandemia. São 7h48, vamos pro intervalo. Vai casar? Seu par de alianças está na Oliveira Joias, com a maior variedade de modelos. Nós temos as alianças dos seus sonhos. Neste mês, toda a linha de alianças de casamento com descontos especiais e parcelamento em 12 vezes sem juros. Aceitamos seu par de alianças usado como parte do pagamento. Oliveira Joias Alianças de Casamento, desde 1964. Em Curitiba, no Shopping Cidade e Shopping São José. Há mais de 30 anos, a Nitrobras vem contribuindo com o progresso na lavoura, acompanhando a tecnologia e a inovação no campo. A Nitrobras apresenta as melhores soluções em nutrição para as principais culturas plantadas no Brasil. Acesse nitrobras.com.br e saiba mais sobre a nossa linha de produtos. Nitrobras, Avenida dos Vieirais, 1761, em Araucária. Fone 3643-2080. Fertilizantes Nitrobras. Vendemos qualidade para você colher felicidade. Nossa, pessoal, sabemos que você teve que dar um tempo para os seus planos, esperar o momento certo. Mas agora, com muita responsabilidade, é hora de seguir em frente. De comprar aquele carro novo que você tanto quer, fazer a reforma da sua casa, investir no seu
7h50, morreu no fim de semana o ex-jogador Kleber Arado, aos 47 anos, por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado há um mês na UTI do Hospital de Reabilitação. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, decretou luto oficial. Nascido em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Arado começou a carreira no América de São Paulo e se aposentou pelo time da cidade natal, Rio Preto, em 2006. No Curitiba, ele marcou o fim da década de 90 jogando de 97 ao início do ano de 2000. Ele fez 45 gols e foi um dos nomes do time no título do Paranaense de 99, que acabou com um jejum de uma década. O atacante também jogou na Portuguesa, no Guarani, Mojimirim e teve uma pequena passagem pelo Ceará. No exterior, ele defendeu o Kyoto Sanga do Japão em 96 e o Mérida da Espanha em 98, antes de retornar ao Curitiba. O Coxa também publicou uma nota de pesar pela morte do ex-jogador e ídolo do Curitiba. Informações no portal Globo Esporte. Uma passagem rápida dele, mas é impressionante como ele marcou o Curitiba, você vê. Tem jogadores que passam assim, e tem jogadores, são jogadores emblemáticos. Ele é um jogador que não é um Pachequinho, não foi um Alex, não foi um Tostão. O Tostão foi um jogador também muito importante para o Curitiba. Enfim, muito mais aqueles jogadores da década de 80, né? Por causa do Campeonato Brasileiro de 85. Mas ele foi um cara que deixou um nome muito forte. Eu falei com alguns jogadores do Curitiba, meu Deus, ele é... Eu não o conheci, mas tem uma sensação que ele era muito bom, assim, um jogador que conseguia ter muita empatia pelo time, pelos jogadores, uma liderança enorme. Então era um jogador muito interessante. Ele fez a torcida do Coxa, o Império, os torcedores sentiram muito a morte dele. Eu fiquei achei Foi muito uma comoção, lindo. né, nas redes ontem sociais. até mandaram pra mim lá o enterro dele. Nossa, muito bonitos, cantando hino, jeito com bandeira, assim, muito mais forte do que eu imaginava. Fiquei muito feliz, né? É chato ficar feliz, mas fiquei muito feliz pela maneira que ele foi, assim, proclamado, que ele foi levantado o nome dele na hora do enterro. Muito legal. E é isso, né? O que mata essa gente é... Ontem eu perguntei pra uma pessoa mais próxima dele, ele falou, não era. Aquilo é um pouco de desleixo. Não foi muito cuidadoso com a Covid, passou um pouco do limite de se tratar. Às vezes Esperou demais pelo atendimento. na Covid o tempo é cruel com as pessoas, né? E é muito novo, tem 47 anos. 47 anos. Pois é. Bom, a diretoria do Coxa apresentou ontem no CT o novo coordenador de preparação esportiva do clube, o Paulo Tomás de Aquino, e também o novo auxiliar técnico da comissão permanente, que é o Júlio César Bertagnoli. Segundo o portal Bem Paraná, o ex-goleiro comanda interinamente o Coxa diante do Goiás, na próxima quarta-feira, no Couto. O novo técnico pode ser apresentado entre hoje e amanhã. O favorito é o paraguaio Gustavo Morínigo, da Liberdad e ex-seleção paraguaia. O Paulo Tomás de Aquino retorna ao Curitiba como coordenador de preparação esportiva. Nova função faz parte agora da reestruturação administrativa do clube. A gente não estava aqui ao vivo, então não noticiamos, mas na semana passada a chapa Curitiba Ideal venceu as eleições e o novo presidente do Curitiba é o Renato Fumadoro. E eu sou o quê? É o segundo vice-presidente. Eu fui buscar ele no aeroporto. Agora é interessante você falar de futebol. Eu sei que você está falando que eu estava na reunião. O Júlio é muito interessante. O Curitiba acabou ficando sem técnico, né? O presidente acabou tirando o Pachequinho. Ainda faltam vários jogos. O Curitiba é o pior time na Série A. Há uma reabilitação que pode ser feita na quarta-feira contra o Goiás. Depois tem um jogo que é emblemático, né? Que é óbvio que todo mundo entra com as mesmas chances de derrota de vitória, que é o Atletiba. O time não começou a trazer ontem, trouxe o Júlio César, Júlio Sérgio foi o goleiro do Santos, mora em Ribeirão Preto, jogou também no Roma. Teve uma passagem muito rápida aqui pelo Malutron alguns anos atrás. E ele acabou vindo para ser auxiliar técnico, então ele comanda o time para quarta-feira contra o Goiás e o Pereira. E aí sim, até lá já chega aí o técnico paraguaio, um técnico que estava vendo o currículo dele interessante, um técnico de base, da base do sub-17, sub-20, sempre da seleção paraguaia, né? E estava no último, aí estava no Libertad. Parece que é um cara pegador, assim, um cara que joga aguerrido, assim, aquela coisa do
uma equipe permanente, que os auxiliares, a gente quer tentar fazer, independentemente de sair, de cair um técnico no caminhar da carruagem, que a estrutura seja nossa e não do próprio técnico, para nunca ficar um vazio, né, de comando dentro do Curitiba. É uma mudança interessante, né? Numa proposta diferente aí de comando, para que justamente não se traga a equipe própria e fique trocando tudo E toda hora. também trazer um técnico, depois com o jogo do técnico, o jeitão dele, e buscar o jeitão dos jogadores também, né, pro próximo campeonato. Então tem que ter uma sinergia da maneira que o técnico quer jogar e quem que ele vai buscar para fazer parte do elenco. Mas é uma vida diferente para mim, que virei aí o vice-presidente. É um outro mundo, não só assim, deixar bem claro. Uma coisa é lá no campo chamar o juiz de ladrão, sentar na arquibancada, tomar cerveja e pipoca. Outra coisa de ser dirigente. Mas é uma nação Curitiba. Tem 1 milhão de pessoas que torcem pro Curitiba. Curitiba tem centenas de E a pressão da torcida agora vai ser muito grande, porque estão pegando a administração do Curitiba agora no desespero mesmo, né? Tá lá na eu lanterna. acho que não. Eu acho que não tem pressão. Eu acho que eu converso com as pessoas e devo até arrumar. Falo assim, não, eu sei, se você não der, não deu. Vocês não têm culpa do que aconteceu. Vocês já pegaram na lanterna. Então, se não der pra vir primeira divisão, eu acho que o torcedor vai entender. O que a gente tem que pensar é fazer uma belíssima campanha na segunda divisão. Se passar, não é fácil. Já tem um ano com muita perrengue, né? Tem que fazer o time na primeira divisão. Mas eu prefiro a primeira divisão perrengue do que na segunda divisão bem. Não tenho dúvida disso. Pra gente fechar, falar sobre o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana, que vai ser retomado hoje pela Sanepar, depois de 12 dias de interrupção. Segundo a Sanepar, a suspensão foi possível graças à combinação das chuvas, o uso econômico da água pela população. O nível das bases da barragem de São Paulo tem mantido esse fôlego. Mesmo assim, o rodízio continuou sendo feito em alguns bairros de Almirante Tamandaré, Novo, Quatro Barras, Tijuca do Sul e Tijuca do Sul e Bocaiúva do Sul, que não fazem parte do sistema de abastecimento integrado. Nessas cidades, a captação da água é feita por meio de poços. A tabela de dados do rodízio, que está vigorando a partir de hoje, já está disponível no site da Sanepar. Na última atualização feita pela empresa, no dia 30 de dezembro, o sistema integrado da região estava com 41% da capacidade. Nossa, como aumentou, hein? Aumentou, a gente estava com quase 25%, né? Aumentou muito, né? Mas para se liberar totalmente é 60%. Mas é um ano muito chuvoso, né? Um mês muito chuvoso, muita chuva no Rio, muita chuva no Sudeste. A natureza compensa, né? Não é o ser humano. É óbvio que vai compensar sim, mas a gente pode esperar um mês muito chuvoso de janeiro e fevereiro. É um verão muito chuvoso. Muito chuvoso. Aqui no Paraná é impressionante. Em Curitiba, quem ficou aqui, é chuva de verdade, né? É aquela Aquela chuva que faz volume. quando o peão coloca o pé na calçada, molha os pés, não é isso? É isso aí. E a gente tem que torcer para que chova mais ainda, né? Porque chega de rodízio. Bom, enfim, acabou a folga. Foram 12 dias de água todos os dias e agora a gente volta para o nosso Agora que pinga-pinga. pena, pena para os outros que não gostam de uma banha boa, né? Essa é boa. São 7 horas e 59 minutos. Estamos encerrando por aqui o TNews de hoje. Amanhã estaremos de volta pontualmente às 7 horas para todo o Paraná. Uma ótima segunda-feira para todo mundo e até lá. Até amanhã. Beijo.